Da tribuna da Câmara, o deputado federal Luiz Lima criticou a PEC do estouro e apontou que é necessário tratar do que chamou de a raiz do problema, o Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou uma frase dita por Lula ao sair da cadeia e disse: "Esse é o precipício em que se encontra a justiça brasileira." E o ministro Barroso ainda teve a coragem de falar que o Supremo Tribunal Federal é imparcial. Luiz Lima afirmou: "Depois dessa frase do ministro Barroso, eu pedi à minha equipe de gabinete fazer uma organização de tudo que o Supremo Tribunal Federal proibiu durante o nosso processo eleitoral, usando o TSE também como um braço político." O deputado enumerou uma extensa lista de proibições que escancara a parcialidade observada durante o processo eleitoral. Ao final da lista, ele apontou: "É proibido dizer que existe censura no Brasil. É proibido dizer que existe perseguição política do STF e do TSE a apoiadores de Bolsonaro. É proibido dizer que o STF tem desrespeitado a Constituição. É proibido dizer que vivemos em um regime de exceção." O deputado conclamou os colegas a agirem pela instalação da CPI do STF e do TSE. A CPI do abuso de autoridade, coordenada pelo deputado Marcel Van Hatten, reuniu mais de 180 deputados com compromisso com este país. É o Congresso Nacional que detém o poder de revogar, alterar e criar leis e até de mudar a maneira como o Supremo Tribunal Federal é constituído. Vamos agir, não vamos baixar a cabeça. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Charles, uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Charles, eu vou confessar que eu viria aqui hoje, abrir a semana das breves comunicações para falar sobre a PEC do estouro, a PEC do estelionato, a PEC da Argentina, que na verdade é um orçamento paralelo, é um orçamento que vai interferir na legislação e na Constituição do nosso país. E é muita ingenuidade de quem pensar que são somente os 175 bilhões. Não, esses 175 bilhões estarão fora do orçamento, mais aqueles 105 bilhões de compromisso assumido pela carreata furacão aí da transição do PT. Então serão 280 bilhões. Não podemos compactuar com esse absurdo. Teremos o pior prefeito da história de São Paulo, e tudo isso indica, cuidando do nosso dinheiro.
Uma pessoa em pleno juízo não vai entrar nessa barca furada. Vários já desembarcaram. Meirelles, Armínio Fraga, Helena Landau, todos apavorados com a falta de equilíbrio entre a parte fiscal e social. E todos nós sabemos que um país sem equilíbrio fiscal, você justamente está condenando o pobre com a inflação, que vai corroendo o seu recurso a cada dia. Mas eu vou falar aqui sobre a raiz do problema, o Supremo Tribunal Federal. Na semana passada eu não consegui me posicionar em relação à Fundação Getúlio Vargas, quando o senhor ministro Gilmar Mendes impediu que a Polícia Federal fizesse uma investigação de suspeitas de irregularidade nessa instituição. Partiu da cabeça dele. E aí eu lembrei, presidente Charles, de uma frase do presidente Lula, assim que saiu da prisão: eu não tinha que provar a minha inocência, mas a culpa do meu acusador. Esse é o precipício que se encontra a justiça brasileira. E o ministro Barroso ainda teve a coragem de falar que o Supremo Tribunal Federal é imparcial. Depois dessa frase do ministro Barroso, eu pedi para a minha equipe de gabinete fazer uma organização de tudo que o Supremo Tribunal Federal proibiu durante o nosso processo eleitoral, usando o TSE também como um braço político. O Supremo Tribunal Federal proibiu cada brasileiro de mostrar imagens do 7 de setembro, proibiu pendurar a bandeira do Brasil nas fachadas das igrejas, proibiu reunir fatos históricos em documentários. É proibido também pelo STF de falar que o Lula defende a legalização do aborto. É proibido dizer que o Lula é a favor das drogas. É proibido dizer que o Lula defende invasão de terras. É proibido dizer que o Lula quer a volta da censura. É proibido dizer que o Lula é amigo e apoiador de Maduro e Daniel Ortega. É proibido dizer que Lula e o PT têm ligação com as Farc. É proibido dizer que o Lula e o PT apoiam ditaduras. É proibido dizer que o Lula é ex-presidiário. É proibido dizer que o Lula era chefe do Mensalão e do Petrolão. É proibido dizer que o Lula é ladrão. É proibido dizer que o Lula foi condenado em terceira instância da justiça brasileira. É proibido dizer que Lula foi descondenado por manobra do STF. É proibido dizer que o Lula tem amigos no STF que o soltaram da prisão para poder disputar o cargo de presidente. É proibido dizer que o Lula tem relação com a de Celso Daniel. É proibido falar sobre o pedido de voto do Marcola. É proibido dizer que Lula tem relação com o PT. É proibido falar sobre Adélio Bispo. É proibido falar sobre o candidato Tarcísio. É proibido falar sobre o Lula no Morro do Alemão recebendo apoio dos traficantes. É proibido dizer que o PT é uma organização criminosa. É proibido dizer que é proibido falar sobre a interferência do Barroso na tramitação do... É proibido indagar parcialidade do TSE. É proibido dizer que existe censura no Brasil. É proibido dizer que existe perseguição política do STF e TSE a apoiadores de Bolsonaro. É proibido dizer que o STF tem desrespeitado a Constituição. É proibido dizer que vivemos em um regime de exceção. Queridos deputados, a CPI do abuso de autoridade, coordenada pelo deputado Marcel Van Hatten, reuniu mais de 180 deputados com compromissos com esse país. É o Congresso Nacional que detém o poder de revogar, alterar e criar leis, e até mudar a Constituição de como o Supremo Tribunal Federal é formado. Vamos agir, não vamos abaixar a cabeça. Parabéns, deputado Marcel Van Hatten. Obrigado, nobre deputado Luiz Lima. Agora, o segundo assunto, também muito importante e definitivo. Eu quero cumprimentar o deputado Marcelo Van Hatten e outros tantos que estão instalando uma CPI lá no Senado, na Câmara dos Deputados, sobre a questão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E lamentar que, mais uma vez, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, com a sua atitude, ele acirra os ânimos. Eu acho que ele está escondendo alguma coisa que eu não quero abrir uma investigação do processo eleitoral brasileiro. Quem não deve, não teme. Quero agradecer também que 14 senadores que assinaram comigo um documento que nós vamos entregar entre hoje e segunda-feira ao Procurador-Geral da República para que ele possa abrir uma investigação. Eu só quero abrir uma investigação.
Se nós estamos certos, estamos errados, não tem problema nenhum. Quem não deve, não teme. E o que o ministro fez ontem, ele está acirrando os ânimos. Já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Ele tem que respeitar essa casa e ele não respeita. O parlamento brasileiro, a Câmara ou o Senado Federal, tem que respeitar, porque afinal nós somos um poder e ele também é um poder. Portanto, esse é o passo importante, que as coisas serão demonstradas às claras. E digo e repito, quem não deve, não teme. Parece que estão temendo todas as irregularidades no processo eleitoral que ocorrem no Brasil. Portanto, é importante, vamos seguir nessa batida para que nós possamos, que alguém nos ouça. E vamos fazer esse processo. Eu agradeço aos senadores que assinaram ontem, rapidamente peguei 14 assinaturas, e estaremos entrando entre hoje e segunda-feira com o doutor Aras para que ele possa fazer uma investigação correta, completa, em cima do processo eleitoral brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.